Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser engolidas por um vício, mesmo quando têm consciência de que estão se destruindo? Por que alguém seguiria adiante em algo que corrói o corpo, a mente e a alma? Quando olhamos apenas do ponto de vista clínico, moral ou social, essas perguntas permanecem abertas, sem resposta profunda. Mas, quando acessamos a visão sistêmica desenvolvida por Hellinger, começamos a perceber que por trás de todo vício existe uma fidelidade cega. Existe um amor escondido. Existe um vínculo. Hellinger nos convida a olhar os vícios com outros olhos. Ele não os vê como meras falhas de caráter ou resultados de escolhas erradas. Ele os vê como sintomas de um emaranhamento profundo na alma familiar. E esse olhar muda tudo. Muda a forma como compreendemos o sofrimento humano, muda a forma como abordamos a cura, e muda principalmente o lugar que ocupamos diante de quem vive um vício. Para Hellinger, todo comportamento que se repete de forma compulsiva e destrutiva está a serviço de algo maior. Não é um ato isolado. É um chamado. É a tentativa do sistema familiar de equilibrar algo que ficou fora da ordem. Na maioria das vezes, o vício é uma tentativa inconsciente de pertencer. Através dele, alguém diz com o corpo: eu assumo isso por você, eu carrego essa dor para que você não precise mais carregar, eu me destruo para que você possa viver. Esse tipo de movimento é invisível a olho nu. Mas no campo das constelações familiares, ele se mostra com clareza. Hellinger descreveu inúmeros casos em que uma pessoa viciada estava, na verdade, conectada a um destino trágico de um antepassado excluído, de alguém que sofreu muito, ou de um membro da família que foi rejeitado, esquecido ou desonrado. Quando há exclusão no sistema, o amor cego age. E uma geração seguinte entra em ressonância com aquilo que foi banido, tentando trazer de volta o equilíbrio. Pense em alguém que consome álcool em excesso. Em vez de dizer que essa pessoa não tem força de vontade ou não presta, o olhar sistêmico pergunta: a quem ele está fiel? Quem na família foi alcoólatra? Foi julgado? Ou morreu em sofrimento? Quem foi excluído por seu comportamento? O vício, então, se torna uma espécie de memorial vivo a essa exclusão. E enquanto esse lugar não for reconhecido, o padrão tende a se repetir. A força do vício está justamente no seu caráter oculto. Ele é um sintoma. E como todo sintoma, tem uma função e chamar atenção para o que está oculto. Hellinger dizia que os sintomas são leais. Eles não traem o sistema. Eles apenas mostram que algo está fora de ordem. E por mais que tentemos eliminar o sintoma à força, se a causa profunda não for olhada com amor e inclusão, ele encontra uma nova forma de se manifestar. A constelação familiar nos mostra que por trás de muitos vícios existe a tentativa inconsciente de morrer no lugar de alguém. Hellinger chamou isso de identificação com o destino de outro. A alma da pessoa viciada está dizendo: e melhor eu do que ele, eu sigo com você, eu me acabo por amor a você. E esse tipo de fidelidade não se rompe com castigos, repreensões ou conselhos. Ela só se dissolve com reconhecimento, com honra, com inclusão. Imagine uma jovem viciada em drogas. Seus pais tentam todas as formas possíveis de ajudá-la. Internações, psicoterapia, remédios. Mas o padrão persiste. Até que, em uma constelação, aparece a imagem de uma tia-avó que morreu de overdose e foi completamente banida da história da família. Ninguém nunca falou dela. Ela foi uma vergonha. Na constelação, a jovem está profundamente conectada a essa tia. Ela está tentando incluí-la. E quando isso é visto, e a tia é honrada com amor e gratidão, a jovem pode se libertar desse destino. Esse é o poder do olhar sistêmico. Ele não julga, não separa, não condena. Ele inclui.
E na inclusão, a cura. Hellinger nos lembra que tudo que é excluído retorna. E os vícios, muitas vezes, são a forma com que esse retorno se manifesta. Quando vemos o viciado como alguém que ama profundamente, ainda que de forma cega, abrimos uma porta para uma nova abordagem, mais humana, mais eficaz, mais amorosa. É claro que isso não significa que a responsabilidade individual desaparece. Pelo contrário. O reconhecimento do vínculo oculto é o primeiro passo para que a pessoa possa assumir sua vida com consciência e força. Hellinger ensinava que só podemos ser livres quando reconhecemos o que nos prende. E, nos vícios, o que nos prende é quase sempre uma lealdade invisível. Vamos olhar agora para um outro aspecto importante, a compensação. Muitas vezes, o vício surge como uma tentativa de compensar uma dor antiga, um vazio não nomeado, uma carência profunda. Hellinger falava do vazio do não pertencimento. Quando alguém sente que não tem um lugar legítimo em sua família, que não é visto, que não é amado como é, a alma busca compensações. E os vícios são compensações intensas, imediatas, poderosas. O álcool, a droga, o jogo, o sexo, a comida, o trabalho excessivo, tudo isso pode se tornar vício quando é usado como anestesia para uma dor mais profunda. Hellinger dizia, a alma quer ser vista. E quando não é, grita. O vício é esse grito. É o clamor por pertencimento, por amor, por acolhimento. E por trás dele, quase sempre, há uma história de exclusão, de desamor, de abandono. Por isso, antes de tratar o vício como problema a ser extirpado, precisamos tratá-lo como mensageiro. Ele está mostrando onde a alma está ferida. Ele está dizendo que precisa ser olhado. Quando escutamos com o coração, o vício revela o que foi calado por gerações. Você já conheceu alguém que parou um vício repentinamente após compreender sua origem emocional e familiar? Há casos em que a libertação acontece de forma quase mágica, porque a raiz foi tocada. A alma foi ouvida. O excluído foi incluído. E quando isso acontece, o sintoma perde sua função. Ele não precisa mais estar ali. Hellinger nos convida a esse olhar profundo. Um olhar que inclui o destino de todos. Que não exclui o viciado, nem aquele por quem ele se sacrifica. Um olhar que reconhece o amor escondido em cada dor. E que, ao fazer isso, abre caminhos de cura e reconexão. Se você chegou até aqui, é sinal de que esse tema toca a sua alma. Talvez você esteja lidando com um vício, ou conheça alguém que esteja. Talvez, em algum lugar, você esteja buscando compreender algo que não fazia sentido. E talvez esse texto tenha acendido uma luz. Se sim, se isso tocou algo em você, inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos como esse. Aqui, buscamos olhar para as dores humanas com profundidade, com amor e com verdade. Está fazendo sentido para você? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui? Muitas vezes, quando observamos alguém dominado por um vício, somos tentados a assumir que essa pessoa perdeu o controle. Mas, segundo Hellinger, essa perda aparente de controle é, na verdade, uma entrega profunda a algo maior que está agindo através dela. O vício pode ser uma tentativa inconsciente de equilibrar o sistema familiar, de compensar um desequilíbrio que não começou nela, mas do qual ela se tornou mensageira. Essa consciência muda tudo. Para o olhar sistêmico, a compulsão por álcool, drogas, sexo, jogo, comida ou até religiosidade obsessiva, não surge por acaso. São formas de fuga de uma dor ancestral, que muitas vezes nem é percebida conscientemente. Hellinger dizia que quando um sistema familiar guarda segredos, omissões, traumas não elaborados, esses conteúdos não somem. Eles se manifestam nas gerações seguintes, como sintomas.
E o vício é um dos sintomas mais gritantes de que há algo não resolvido clamando por atenção. O que se tenta esquecer, volta com mais força. O que se exclui, retorna. Aquilo que foi negado em uma geração, aparece com potência redobrada em outra. E muitas vezes, esse retorno vem disfarçado de autodestruição. Hellinger observava que por trás de uma dependência existe quase sempre um amor interrompido, uma conexão rompida, uma história que não pôde ser vivida plenamente. Imagine um jovem que se perde nas drogas. Ele não sabe por que faz isso. A família se desespera. Mas numa constelação, percebe-se que esse jovem está identificado com um irmão que morreu cedo, ou com um avô que foi rejeitado pela família por ter cometido algum ato vergonhoso. A alma do jovem, num movimento profundo de amor, se sacrifica para dar lugar àquele que foi excluído. Ele repete, inconscientemente, um destino que não é seu, apenas para que alguém volte a ter um lugar no coração da família. É por isso que Hellinger sempre afirmava que o amor está na origem de tudo. Mesmo naquilo que parece destrutivo. Mesmo naquilo que nos choca ou nos assusta. O vício, por mais devastador que seja, pode ser a expressão de um amor que busca reparar o que foi rompido. E essa reparação não se faz com julgamento, mas com inclusão. Quando uma pessoa consegue olhar para sua própria dependência como um ato de amor cego, começa o processo de libertação. Isso não quer dizer que o sofrimento acaba de imediato, mas sim que uma nova consciência começa a se instalar. A alma reconhece que não precisa mais repetir. Que pode amar de outra forma. Que pode honrar aqueles que vieram antes sem se autodestruir. Nesse ponto, um exercício sistêmico pode ser transformador. Feche os olhos por um instante e respire profundamente. Traga à mente a imagem de alguém em sua família que sofreu com um vício ou foi excluído por algum motivo. Talvez você nem saiba o nome, talvez só sinta uma presença. E diga internamente, e agora eu te vejo. Eu te reconheço. Você tem um lugar. Eu não preciso repetir seu destino para te amar. Você me dá força. E eu sigo com gratidão. Essas palavras, ditas com sinceridade e conexão, têm um poder enorme. Não são mágicas. Mas tocam a alma. E quando a alma é tocada, o campo de consciência se expande. O que antes era dor, começa a se transformar em força. A visão sistêmica nos convida a sair do lugar de vítimas ou de juízes. Ela nos convida a um lugar mais maduro, mais responsável e mais amoroso. Hellinger dizia que só nos curamos quando aceitamos tudo como foi. Inclusive os destinos difíceis, as histórias de dor, os segredos da família. A aceitação não é conformismo. É um reconhecimento profundo da realidade como ela é. E é só a partir daí que podemos crescer. Dentro de muitos processos de adicção, existe também um sentimento de culpa. A culpa de não ter conseguido parar, a culpa de ter causado sofrimento, a culpa de se afastar de si mesmo. Mas, na maioria das vezes, essa culpa não é apenas pessoal. É uma culpa herdada. Uma culpa que pertence a alguém que viveu antes, que fez algo grave e que não foi perdoado. A alma do dependente, então, se carrega dessa culpa como se fosse sua, tentando compensar o que aconteceu no passado. Hellinger explicava que a culpa sistêmica é diferente da culpa moral. A moral julga, separa, condena. O sistema, por sua vez, busca equilíbrio e inclusão. Quando alguém carrega uma culpa que não é sua, o sistema permanece em desequilíbrio. Mas quando essa culpa é devolvida ao seu lugar original, com honra e respeito, algo muda. O peso se dissolve. A adicção perde sua razão de ser. Outro ponto importante na visão de Hellinger é a ordem de pertencimento.
Em toda família, existe uma ordem invisível. Aqueles que vieram antes ocupam um lugar de precedência. Quando essa ordem é invertida, o sistema adoece. Em muitos casos de vício, o que está por trás é um desequilíbrio nessa ordem. Um filho tentando salvar os pais, uma filha querendo carregar a dor da mãe, um neto assumindo inconscientemente o destino do avô. Cada um deve ocupar seu lugar. Os filhos são pequenos. Os pais são grandes. Quando alguém tenta ser maior do que é, o sistema se rompe. E muitas vezes, o vício surge como consequência dessa ruptura. É como se a alma dissesse: já que não posso mudar o destino do outro, eu desisto do meu. Esse tipo de entrega é inconsciente, mas poderosa. E precisa ser desfeita com amor e consciência. Outro exercício pode ajudar nesse sentido. Imagine-se diante de seus pais. Visualize-os fortes, do jeito que são. E diga, com o coração: vocês são os grandes. Eu sou o pequeno. O que é de vocês, eu deixo com vocês. Eu recebo a vida, e com ela, tudo como foi. Essa pequena afirmação é uma forma de devolver aos pais o que lhes pertence. E de assumir a própria vida com humildade e força. Muitas vezes, os vícios também têm relação com segredos familiares. Histórias que não puderam ser contadas, mortes trágicas, abortos não reconhecidos, traições escondidas. Tudo isso fica registrado no campo sistêmico. E quando não é trazido à luz, se manifesta em forma de sintoma. A constelação familiar tem o poder de revelar esses segredos de forma respeitosa, sem necessidade de detalhes, mas com a intenção de dar um lugar àquilo que foi silenciado. Hellinger sempre dizia que o maior amor é o amor que inclui. Incluir não significa aprovar ou concordar. Significa reconhecer. Quando reconhecemos o destino de alguém da nossa família, mesmo que tenha sido difícil ou vergonhoso, permitimos que essa história se assente no passado. E assim, abrimos espaço para que o presente seja mais leve. É por isso que a cura de uma adicção não passa apenas por parar um comportamento. Passa por restaurar o fluxo de amor dentro da família. Passa por devolver o lugar aos que foram excluídos, por assumir o lugar que nos cabe, por liberar os vínculos que nos mantêm presos a destinos que não são nossos. Isso exige coragem. Mas também traz uma paz que não pode ser explicada, só sentida. Essa paz vem quando a alma percebe que já não precisa mais lutar. Que já não precisa carregar o peso dos outros. Que pode amar de forma livre, sem repetir sofrimentos. E que, finalmente, pode viver sua própria vida, com leveza, com presença, com gratidão. Se você sente que está vivendo algo assim, ou conhece alguém que esteja passando por isso, saiba que não está só. O que parece caos pode ser o início de um novo caminho. E esse caminho começa com um passo, um olhar com amor. Não com pena, nem com culpa. Mas com verdade. E verdade, segundo Hellinger, é o maior agente de transformação. Há um momento na jornada de quem sofre com um vício em que, mesmo cercado de tratamentos, conselhos, orações, recaídas e tentativas de mudança, uma pergunta ecoa por dentro: por que eu não consigo sair disso? E por mais que a resposta aparente esteja ligada a neurotransmissores, traumas, ambiente social ou falta de estrutura, a verdade mais profunda, segundo Hellinger, é que o que prende a pessoa não é a substância em si, mas o vínculo invisível que ela mantém com alguém ou algo do seu sistema familiar. Essa compreensão nos faz mudar a forma como abordamos o sofrimento. Nos convida a sair da lógica do controle e da punição e entrar numa dimensão mais amorosa, onde o que guia é o reconhecimento da alma. Hellinger dizia que a alma busca sempre a reconciliação. Mesmo quando a forma parece destrutiva, o movimento é, no fundo, de amor.
É a tentativa de unir o que foi separado, de pertencer a quem foi esquecido, de carregar o destino de quem foi julgado. Por isso, a recuperação verdadeira não começa pela abstinência, mas pela reconexão com a vida. E reconectar-se com a vida, na linguagem de Hellinger, significa tomar a vida dos pais. Porque quando alguém não toma os pais como são, rejeita a parte de si. E quando rejeitamos parte de nós, criamos um buraco interno que tentamos preencher com algo que nos anestesie. E o vício entra exatamente por esse vazio. Quantas pessoas viciadas carregam mágoas profundas do pai ou da mãe? Quantas julgam seus pais, os culpam, os condenam ou se afastam deles? E quantas, por outro lado, se tornam dependentes afetivamente desses pais, sem conseguir crescer ou se separar de forma saudável? Em ambos os casos, a relação está em desequilíbrio. E enquanto essa ferida não for curada, o vício pode se instalar como compensação. Hellinger ensinava que tomar os pais é o primeiro passo para a maturidade emocional. Significa dizer internamente: e eu aceito vocês como são. Com suas forças e com suas falhas. Vocês me deram a vida, e isso é suficiente. Quando conseguimos fazer esse movimento, algo dentro de nós se reorganiza. A força que antes ia para o vício começa a retornar para a vida. Porque a vida volta a ter raízes. Um exercício profundo pode ajudar nesse caminho. Sente-se em silêncio e imagine seu pai à sua direita e sua mãe à esquerda. Respire com calma e diga, olhando para cada um deles: querido pai, querida mãe, eu sou o seu filho. Eu tomo a vida que veio de vocês. Tomo com tudo que ela traz. E faço algo bom com ela, em sua honra. Essas palavras, ditas com sinceridade, têm o poder de dissolver mágoas e resgatar o fluxo da vida. O vício se alimenta da desconexão. E tomar os pais é o gesto mais poderoso de reconexão que existe. Ele nos reintegra à corrente da vida. Nos devolve à nossa origem. Nos lembra que não estamos sozinhos nem soltos, mas pertencemos a uma linhagem, a uma história, a um destino que pode ser transformado. Além da relação com os pais, outro aspecto fundamental abordado por Hellinger é a necessidade de dar lugar aos excluídos. Em toda a família há membros que foram banidos, esquecidos, desonrados ou silenciados. E quando isso acontece, alguém nas gerações seguintes se conecta a esse membro como uma forma de reparar a exclusão. Muitas vezes, o vício é essa reparação. A pessoa se destrói como forma de lembrar aquele que foi apagado. Por isso, em processos terapêuticos profundos, é comum que, ao nomear e incluir aquele que foi excluído, o sintoma comece a se dissolver. O campo se reorganiza. A alma se alivia. Hellinger via com frequência que, ao reconhecer o destino de alguém que morreu tragicamente, ou que foi abandonado pela família, o constelado começava a sentir alívio imediato. Porque aquele por quem ele carregava algo finalmente foi visto. Nessa hora, não é necessário saber todos os detalhes. Muitas vezes, basta a intenção. Basta dizer: alguém foi esquecido aqui. Eu te vejo. Você tem um lugar. Honro o seu destino, e deixo com você o que é seu. Essas frases, simples e profundas, restauram o amor interrompido. E, ao fazer isso, quebram os laços invisíveis que sustentam a compulsão. Outro ponto tocante é o quanto a adicção, muitas vezes, é uma forma de punição. A alma, carregada de uma culpa inconsciente, entra num movimento de autossabotagem. Hellinger via com clareza essa dinâmica, e filhos que inconscientemente punem a si mesmos por terem vivido quando um irmão morreu, por terem sucesso quando um antepassado fracassou, por estarem vivos enquanto outros pereceram. A adicção se torna penitência silenciosa por uma culpa que não lhes pertence.
Esse movimento só se dissolve quando a pessoa consegue devolver a culpa ao seu verdadeiro dono. Quando diz internamente, eu te vejo. Sinto muito pelo que aconteceu. Mas isso é seu. Eu deixo com você. Eu sou apenas o pequeno. Esse gesto é de humildade. Ele não julga, não carrega, não tenta salvar. Apenas reconhece. E ao reconhecer, liberta. Em famílias onde houve violência, abandono, abusos ou perdas trágicas, essas dinâmicas são ainda mais comuns. O vício surge como uma nuvem densa, uma tentativa de esquecer o que não se pode nomear. Mas toda tentativa de esquecer reforça o que está escondido. O único caminho de libertação é a inclusão amorosa da verdade. Hellinger também observava que há uma força poderosa por trás das constelações, o campo que tudo vê. Quando um tema é trazido à luz nesse campo, mesmo sem que o constelado entenda tudo racionalmente, sua alma reconhece e se move. E esse movimento, por mais sutil que seja, já começa a dissolver o que estava estagnado. Não é raro ver pessoas saírem de uma constelação sem compreender exatamente o que ocorreu, mas se sentindo mais leves, mais em paz, mais conectadas consigo mesmas. E, com o tempo, perceberem que a compulsão diminuiu, que a necessidade de repetir padrões se tornou menor, que uma força silenciosa começou a crescer dentro delas. Essa força silenciosa é a alma livre. É a alma que já não precisa mais gritar, porque foi ouvida. É a alma que se reconecta com a vida, com os pais, com os excluídos, com o destino que lhe pertence. E quando isso acontece, o vício perde seu lugar. Porque ele só existia como substituto do que faltava. A cura, então, não é um milagre externo. É um processo interno de reconexão com as raízes, de aceitação da realidade como ela é, de inclusão de tudo e de todos, sem julgamento. É uma decisão corajosa de olhar para o que dói e dizer, eu te vejo, e te dou um lugar. Aqueles que vivem um vício, ou convivem com alguém que vive, sabem o quanto é difícil. Mas também sabem o quanto esse caminho de dor pode se tornar um caminho de luz. Quando há verdade, há transformação. Quando há amor, há cura. E quando há inclusão, há paz. Não é preciso esperar chegar ao fundo do poço para começar esse movimento. A alma está sempre pronta. Ela só precisa ser chamada. Precisa ser olhada. Precisa ser tocada com presença. Que esse texto possa ter tocado algo em você. Que tenha acendido uma chama. Que tenha feito você olhar para sua história com mais gentileza. E, talvez, com mais coragem. Você sente que há algo dentro de você que ainda está tentando carregar o que não é seu? Você reconhece em sua vida alguma repetição que pode estar ligada a um amor cego? Deixe aqui nos comentários sua partilha, sua pergunta, sua vivência. E se esse conteúdo falou com sua alma, inscreva-se no canal para continuar essa jornada com a gente. A alma, quando se sente em casa, floresce. Que você possa florescer com tudo o que é, com tudo o que foi, e com tudo o que está por vir.